E aí, pessoal? Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, é o seguinte, a gente vai começar nossa aula aqui, certo? Sobre estrutura verbal, certo? A estrutura verbal foi o que a gente começou a ver desde o começo do ano, nas aulas até antes, um pouco antes da paralisação, né? A gente fez alguns exercícios, algumas coisas a respeito de estrutura verbal, beleza? Então, a gente vai ver essa daí, a gente começa com quem? A estrutura verbal, por mais que o nome seja só verbal, a gente não vai trabalhar somente, unicamente com o verbo, ok? Então, a primeira parte é o quê? A primeira parte é o verbo, ok? Como vocês estão vendo aí no slide, né? Segunda parte, a gente vai trabalhar com o quê? Com a questão da flexão verbal. O que é a flexão verbal? A flexão verbal vai tratar sobre o número, a pessoa, o modo, o tempo, aspectos e voz, ok? Só deixando aqui uma prévia, certo? Esses no finalzinho aí, ó, aspecto e voz, a gente não vai trabalhar nesse momento. A gente só vai trabalhar só número, pessoa, modo e tempo, ok? Aspecto e voz vai ficar para uma outra aula, um outro momento, talvez no segundo bimestre que a gente, no segundo semestre, desculpa, bimestre não, no segundo semestre, a gente vai começar a trabalhar esses dois, ok? Mas a priori é isso daí, certo? O que são os números? No caso, o número da flexão verbal. O número da flexão verbal é nada mais nada menos dizer se esse verbo ele traz uma pessoa no singular ou no plural, ok? Então, quando se fala sobre números na questão verbal, é plural e singular, ok? Pessoa. A pessoa é as que a gente conhece. Lá desde a quinta série a gente já começa a trabalhar a questão das pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. As três primeiras pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. As três últimas pessoas, nós, vós e eles, primeira, segunda e terceira pessoa do singular, do plural, desculpa. Ok? Nós também temos os modos aí, ó, ok? Quais são os modos? Os modos são o modo indicativo, o modo imperativo e o modo subjuntivo, ok? São os três que a gente começou a trabalhar e a gente já fez também atividades a respeito deles, certo? E nós temos aí o tempo, certo? O que é o tempo dos verbos? É aquelas variações que a gente tem presente, certo? Pretérito, pretérito mais que perfeito. Esse serão os tempos. A gente vai ver detalhadamente eles, ok? Vou passar aqui para o próximo slide para que vocês possam ver melhor essa questão. Nós temos aí, ó, vamos começar a trabalhar com a questão dos números, ok? Dos números, ou o número somente, certo? O número que a gente vai chamar de singular e plural, ok? Vejam a conjugação desse verbo aí, ó, verbo estudar. Ó. Eu estudo, eu sou singular. Tu estudas. Por mais que o verbo aí pareça estar no plural, ele vai se referir a uma pessoa no singular, que é tu. Tu estudas, ok? Ele estuda, certo? Nós temos aí o terceiro verbo, ó. Ele estuda, ok? Acompanhe a setinha aí para vocês. Não sei se aparece uma setinha aí para vocês, mas está aqui, ó. Ele estuda, ok? Então é eu, tu e ele, beleza? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular. No plural, nós temos aí, ó, estudamos, estudais e estudam. Nós estudamos, vós estudais e eles estudam, ok? Então, nós temos aí o que? Nós estudamos, plural, primeira pessoa. Vós estudais, segunda pessoa do plural. E eles estudam, terceira pessoa do plural, ok? Então vamos lá. Quando trabalhamos as pessoas, a gente já disse, as pessoas são quem? É eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, certo? Eu aí, no caso a gente tem aí, ó, primeira, segunda e terceira, certo? Que são as pessoas que a gente vai falar. Primeira pessoa, no caso aí, primeira pessoa, certo? É a quem fala, certo? Eu e nós, é a quem fala, ok? É Desculpa, é a que fala, é eu e nós. A quem se fala seria tu e vós. Você fala de alguém, ok? E de quem se fala, ok? Que é a terceira, que é ele ou ela, eles ou elas.
Tranquilo? Vamos passar para o próximo slide, pessoal. Nós temos aí, ó, as variações, ok? Primeiro a gente tem em vermelho aí, nós temos os modos, modo indicativo, modo subjuntivo e modo imperativo. Lembrando que o modo indicativo nós vamos ter o quê? Nós vamos ter três tempos para o modo indicativo. 3 tempos. Ah, professor, mas na sala de aula o senhor disse que eram 6 tempos. 6 tempos é nas variantes, ok? A priori são 3 tempos e as variantes. Ok? Vamos lá, vamos perceber aí. Ó. Em vermelho são os modos, em azul os tempos. Vamos lá. Primeiro tempo, presente. Segundo tempo, pretérito. Terceiro tempo, futuro. Ok? São esses 3 primeiros aí que estão na parte mais alta. Ó. Presente, pretérito e futuro. Ok? O presente, ele não tem variante. É só você seguir as linhazinhas aí. Ó. Ele não tem variante. Ok? Já o pretérito, ele tem 3 variantes. Quais são as 3 variantes? O imperfeito, o mais que perfeito e o perfeito. Ok? No futuro, nós temos 2 variantes. Futuro do presente e o futuro do pretérito. Tranquilo? Contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 variantes no total. Beleza? Vamos lá. Subjuntivo. O subjuntivo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 3 variantes, que é o presente, o pretérito e o futuro. Lembra que a gente utiliza uma partícula antes da conjugação verbal. Antes do presente, nós vamos usar o que, certo? Antes do pretérito, nós vamos usar o se. E no futuro, nós vamos usar o quando. Ok? E por último, aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o imperativo. O imperativo, eles são semelhantes na questão conjugal, na questão da conjugação, ok? Eles são semelhantes. Contudo, o negativo, ele vem uma partícula negativa, ok? Ele vem um advérbio de negação, que no caso o que aparece com mais frequência é o não. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, em relação à questão disso daqui, certo? Se vocês tiverem dúvida, né, vocês colocam um comentáriozinho no meu privado, certo? Que eu vou tirar as dúvidas de vocês, tranquilo? Mas, e um outro aspecto, no imperativo, o imperativo, ele não admite o quê? Ele não admite a conjugação na primeira pessoa, certo? Na primeira pessoa do singular, eu, no caso. Porque o imperativo, ele é uma ordem, ele é uma ordenança, ele é um pedido, e você não pode dar uma ordem ou fazer um pedido para si mesmo, ok? Então, é por esse motivo que nós não temos o quê? A primeira pessoa, certo? Dentro da conjugação verbal do imperativo. Nem no negativo, nem no afirmativo. Ok? Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, certo? Em relação à questão desse vídeo, para ele não ficar longo, né? E não ficar cansativo. E eu peço que vocês, se vocês têm alguma dúvida até aqui, certo? Vocês coloquem as dúvidas lá no Instagram, no Telegram, certo? Vocês coloquem as dúvidas lá no Telegram, que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Se eu demorar um pouco para poder tirar as dúvidas, certo? É porque eu tenho um bebê que está doente e dá um trabalhozinho, certo? Mas assim que eu puder, obviamente, tirarei as dúvidas de vocês. Tranquilo? Então, pessoal, no mais, Deus abençoe vocês aí, certo? E até mais, se Deus quiser.